Bora falar do preço da gasolina. Se abasteceu o carro entre sábado e esta segunda-feira, percebeu que o valor do litro teve uma nova redução? É uma sequência de reduções que tem acontecido aí no preço do combustível. O álcool também houve redução recentemente. A Nayara Andere ouviu motoristas, ouviu especialistas e explica o motivo dessas reduções. Os brasileiros têm enfrentado uma oscilação do preço dos combustíveis já desde o ano passado. Isso porque a gasolina durante 1 ano e meio teve frequentes altas. Só começou a cair o preço em junho, quando iniciou a política da redução por meio do ICMS. Recentemente, a influência do preço do barril de petróleo, que ficou mais barato no mercado internacional, também fez o combustível cair. E ele teve a 4ª queda consecutiva no último período de 30 dias. Mas o diesel e também o etanol começaram a ficar um pouco mais baratos. A gasolina chegou a superar os R$ 8,00 aqui na região do sul de Minas por litro, mas agora chega a ser encontrada a menos de R$ 5,00 em algumas cidades. Eu acho muito bom, né? Porque quanto mais gasolina fica mais barato, mais a gente tem condição de andar. O senhor normalmente enchia o tanque com quanto antes, quando estava naqueles períodos de alta desse ano? E quanto que o senhor tem gastado agora para encher o mesmo tanque? Enchi o tanque com 100 a 110 reais, hoje está gastando uns 80. O imposto que foi tirado ficou muito bom para nós. Levou vantagem. Levou bem vantagem. Vantagem para a população toda, né? Como o preço do etanol não tem compensado tanto em relação à gasolina na composição, que ele tem que ficar abaixo de 70% do valor da gasolina, muitos consumidores nem sempre estão abastecendo com esse tipo de combustível. Não, geralmente eu tenho colocado mais a gasolina mesmo, por causa da diferença, né? Que ainda não tem compensado muito colocar o etanol. Mas geralmente é mais gasolina mesmo que eu coloco. Até para ter uma performance melhor, conseguir rodar mais? Sim, né? Porque a gasolina ela tem um rendimento maior, né, do que o álcool. Então, para compensar colocar álcool, só se o preço tiver com aquele coeficiente, né, que geralmente fazem, né? Se estiver abaixo de 70% do valor da gasolina, ainda compensa. Senão, aí não compensa, não. Aí compensa por gasolina ainda, pelo rendimento. E há mais de 30 dias a gente estava com a gasolina aí beirando os R$7,00, né? Depois que ela caiu de R$8,00 para baixo. O que você tem achado dessa redução? Que agora ela está saindo pouco mais de R$5,00 aqui na bomba. Excelente, né? Excelente. Para a gente é muito bom essa redução. Para todos, né? Para todos nós. Ainda mais eu que trabalho e dependo do combustível. Então é muito bom a redução, né? Para a gente é excelente. Já conseguiu colocar na ponta do lápis quanto que você está economizando por mês com combustível? Pode mais ou menos aí uns 30% já de economia em relação ao que estava antes, né? Só para encher o tanque do caminhão. E nessa pegada dos preços estarem bem acima do que os consumidores costumavam pagar, o Marcos diz que há cerca de 2 décadas ele é caminhoneiro e nunca viu uma situação como essa. O que tem sido a dificuldade para você abastecer o seu caminhão com diesel? A dificuldade é que eu nunca vi um óleo diesel mais caro que a gasolina. Nunca nesse país o diesel superou a gasolina, jamais. Cada tanque meu são 400 litros. Meu caminhão faz carregado 2 km, 2,2 com 1 litro de gasolina. Então a cada 2 km de diesel, a cada 2 km vai 1 litro de diesel. Então, para encher os 2 tanques, são 800 litros, dá R$5.560 nessa bomba que eu acabei de abastecer. Então, 5.560. Se eu rodar hoje 1.000 quilômetros, eu sequei os 2 tanques em um dia. Vocês esperam que caia mais um pouco o preço do diesel? Tem que cair pro jeito que está indo, não vai dar. São 22 pneus, o conjunto engatado. São mais de R$50 mil só de pneu. E a gente um pneu, ele dura 1 ano. Então a nossa manutenção está muito cara. E o diesel está dando quase 50% nosso. Nós ouvimos um especialista no assunto dos combustíveis, o professor e economista da Universidade Federal de Itajubá, Moisés Vassalo, que atua na área de economia de transportes, explica que a boa sensação de redução dos preços da gasolina e do etanol se dá principalmente pela lei que retirou parte do peso do ICMS desses produtos. A alíquota desse imposto foi reduzido num patamar substancial, principalmente para a gasolina, né, que operava, a depender do estado, em alíquotas que poderiam chegar aí a 31% do valor do combustível, né, e foi reduzido para o limite máximo para aqueles bens considerados essenciais, né, que também a depender do estado está entre 17% a 18%, ou seja, uma redução substancial
do imposto ICMS. Né? Além da carga tributária sobre os combustíveis, o professor ressalta a influência do preço internacional do barril do petróleo, que sofreu forte instabilidade entre 2020 e 2022. E o preço do petróleo pauta, sem dúvida alguma, o preço do diesel, o preço da gasolina e até mesmo o preço do etanol, que é um concorrente da gasolina. Então, o petróleo, sem dúvida alguma, como o principal insumo dos combustíveis, afeta o seu preço. Ele atingiu no começo desse ano esse patamar de $140 o barril do petróleo, vindo aí de 2020 a $40, ou seja, uma alta muito expressiva. E agora mais para o meio do ano, né, mais no último mês de agosto e julho, tem estabilizado em torno de $60 o barril. As tensões políticas mundiais também influenciam no mercado dos combustíveis. O professor também afirma que outros setores da economia ainda deverão sentir os efeitos da redução dos combustíveis, mas tem os poréns. À medida que um insumo importante como a energia e o combustível tem uma redução de preço, isso é repassado para os demais produtos. Né? Os economistas costumam falar, né? Os preços eles caem, né, como uma pena, mas eles sobem como um foguete. E aí fica o alerta. Né? Por exemplo, a redução de PIS/COFINS já tem data para acabar, que é o imposto federal, né, 31 de dezembro. Em relação ao ICMS, as compensações que existem para os estados, elas se encerram também em 31 de dezembro, ou seja, os estados que perdem receita de forma expressiva com essa redução do ICMS e estão recebendo alguma compensação, não a compensação total dessa queda de receita, mas alguma compensação do governo federal via redução de dívida com o governo federal, via garantia de manutenção de alguns repassos obrigatórios para educação e saúde, também se encerra em 31 de dezembro. Provavelmente, então, a incerteza é muito grande e provavelmente haverá um aumento dos preços dos combustíveis devido à questão tributária já no começo de 2022. Com relação ao preço do petróleo, né, o barril do petróleo, aí é uma grande incerteza associada à geopolítica mundial. Momento delicado, momento de guerras, momento de conflitos, momento de discussão pesada nas relações do comércio internacional brasileiro.